Olá, está começando mais um programa Café com Pimenta. E hoje eu converso com esta mulher que tem um projeto lindo de tradução de livros para surdos. Ela é jornalista e doutora em Semiologia e Ciência da Literatura pela UFRJ e tem um filho surdo. Vamos conversar hoje com a Clélia Ramos. O sinal dela é esse, Clélia. Certo? A Clélia fundou a empresa Arara Azul, sinal Arara Azul, que tem como objetivo o desenvolvimento de ações de valorização das línguas gestuais e a divulgação das culturas surda e ouvinte, além da aceitação da diversidade. Seu site e seus livros têm versões em Libras, facilitando o acesso dos surdos. E para mediar nossa conversa, eu estou com o intérprete Alexandre. Que bom ter você aqui. Uma satisfação, um grande prazer, na verdade. Nós temos uma história juntos, já nos conhecemos. E vamos conhecer um pouco da Arara Azul. Qual é o seu objetivo e como ela se desenvolveu? É um prazer estar aqui com você também, Nelson, nessa nossa amizade de mais de 20 anos. E gostaria de parabenizar essa sua vitória pessoal e a vitória da comunidade surda com essa importante e bela TV Inis. Sobre a Arara Azul, na verdade, ela começou como Babel Editora, no ano de 1993, onde eu cursava doutorado na Faculdade de Letras da UFRJ, sob orientação da professora Lucinda Ferreira Brito, que foi a primeira professora linguista a pesquisar as línguas de sinais aqui no Brasil. Ela foi muito importante para tudo que a gente chegou a ter hoje em dia de vitórias em termos de linguística e de cultura surda valorizadas. Mas ela gostaria, naquela época, de fazer edição de um livro, que foi Integração Social e Educação de Surdos. E como eu já havia trabalhado, sou jornalista e depois me dediquei à editoração, trabalhei na editora Francisco Alves durante alguns anos, então ela me convidou para fazer a edição desse livro dela. Então fundamos a editora Babel Editora, e foi editado esse primeiro livro. Alguns anos depois, já como assessora de imprensa da FENEIS, onde fiquei de 1998 a 2002, foi oferecido para a própria instituição a tradução de um livro chamado Como é Ser Surdo, de uma autora da República Tcheca. E esse livro foi traduzido pela Daniela Richter, que é uma importante mãe de surdo de Brasília, e ela é também dessa origem tcheca. Então, ela ofereceu os direitos de tradução para a FENEIS. Como a FENEIS, na época, não tinha condições de fazer esse trabalho, me ofereceram, e aí a gente fundou a editora Arara Azul, porque houve uma situação lá que a Babel Editora não poderia ser registrada naquele momento. Enfim, foi uma decisão muito interessante, porque anos depois, a gente veio a descobrir que o azul é a cor dos surdos, né? A cor internacional de valorização dos surdos, e a arara azul é um pássaro que estava em extinção e que agora está nas paradas de sucesso, até com filmes, e, enfim, bastante valorizada, está retomando, né? Então é uma brincadeira. Mas, enfim, a arara azul surgiu mais fortemente aí no ano de 2000, já com a edição desse livro, Como é Ser Surdo. E a partir daí, como meus estudos, desde o mestrado e do doutorado, vinham no sentido de fazer traduções de textos escritos para Libras, resolvi, então, iniciar um processo de tradução, né? Até então eu vinha na parte teórica, desenvolvendo esses estudos. O primeiro que eu fiz foi Alice no País das Maravilhas, junto com Marlene Pereira do Prado. E aí a gente começou a fazer o trabalho no sentido mais de produção comercial, para a divulgação. Esse é o início da editora Arara Azul. Maravilhosa a história da Arara Azul. E tem a ver com o Rio de Janeiro e com os surdos. Realmente maravilhoso. E os livros? Eles são só para os surdos ou para o público em geral também? A gente tem duas linhas.
uma linha dedicada a estudos surdos e dedicada a pesquisadores e professores. São livros em papel e livros digitais e-books, né, escritos em português. E a nossa linha mais querida, que é a linha de livros digitais bilíngues português-libras, que são livros em formato ou sempre tem o texto em português, às vezes tem o texto em papel também, mas às vezes só em português dentro do CD-ROM, e o texto em libras, em formato vídeo. Hoje em dia a gente tem trabalhado um pouco mais com DVD, mas o DVD-ROM, DVD de dados, porque os textos estão ficando maiores, então mais vídeos também, a qualidade dos vídeos vem rapidamente evoluindo, então a gente tem colocado bastante texto em libras, quer dizer, em vídeo. E também agora a gente lançou um primeiro livro, Alice para Crianças, no tablet, né, no formato de aplicativo para tablet. Interessante. E já existem vários traduzidos para Libras? Existem? Sim, a gente tem vários livros traduzidos. Inicialmente, a gente fez a coleção Clássicos da Literatura em português Libras, que você participou, inclusive, com 2 atuações maravilhosas, que foi no Pinóquio e no Aladim. E fizemos também o Alice no País das Maravilhas, que foi o meu objeto de estudo no mestrado e doutorado. Fizemos 5 textos do Machado de Assis, 5 textos originais. Fizemos O Velho da Horta, que é um texto de um autor português do 1500 e tanto, também o texto original. Então, esses foram os 10 primeiros textos traduzidos, todos eles em CD. E dentro do CD tem o português e tem a língua de sinais. Eu admirei a sua atitude em se mudar para Petrópolis. Por que você se mudou para lá? É curioso. E como ficou a sua vida profissional? E entra uma questão pessoal. Realmente, eu não sou do Rio de Janeiro, morava em São Paulo. E meu marido, Mário, ele foi concursado na Petrobras lá no ano 1982 e fomos morar na Bahia durante 2 anos. Quando eu voltei, eu estava grávida e em 1985 nasceu o Toríbio, que é o meu filho, que em 1986 descobrimos que ele era surdo e nessa mesma época, exatamente nessa mesma época, o Mário foi transferido para a Petrobras no Rio de Janeiro. Viemos morar no Rio de Janeiro e ali ficamos durante 9 anos. Uma vida muito boa, foi muito interessante, só que o Mário, no seu trabalho da Petrobras, trabalhando embarcado, e eu ficava com o Toríbio lá no Rio, já fazendo mestrado e depois o doutorado, compramos um terreno em Petrópolis, no bairro de Araras. E o Toríbio, com 9 anos, a gente morando no Rio, numa época que o Rio estava complicado, a gente morava no bairro do Andaraí, que estava um pouco violento, eu tinha medo de deixar o Toríbio andar sozinho, e ele já estava entrando na 5ª série. A gente optou por ir morar em Petrópolis, porque como ele trabalha embarcado, até hoje ainda trabalha, e eu, na época, era bolsista, poderia ficar morando em qualquer lugar, a gente optou por uma vida para o Toríbio mais, vamos dizer, mais calma, e assim foi. Realmente o Toríbio passou a andar de ônibus lá, a vida foi bem boa por esse aspecto, mas ele se queixa um pouco que ele ficou afastado da comunidade surda, porque a comunidade surda lá em Petrópolis é um pouco pequena. Ele só foi retomar a comunidade surda quando foi morar em Canoas para estudar engenharia na UBRA. Isso há 8 anos passados, e aí ele retomou o contato com a comunidade surda. Hoje ele vive em Santa Maria, está casado, está formado, é um engenheiro e é um esportista, foi 8 vezes campeão de vôlei de praia, e está lá muito imerso na comunidade surda, imerso no mundo surdo. Está muito feliz lá. Então, acho que essas coisas são assim na vida. A gente fez uma opção, não sei se foi a melhor, e claro, aí a Arara Azul teve que ficar lá, que também eu moro no bairro Araras, também tem a ver com Arara, enfim. É isso. Eu conheço o Toríbio há mais de 20 anos. Ele cresceu, se casou, meu Deus, eu estou velho. Nós estamos, né? O que ele te ensinou como filho e como ele te ajudou a evoluir?
Como você descobriu a surdez dele? Você tinha contato com surdos antes dele nascer? E como esse processo afetou a sua vida pessoal e profissional? Eu acho que um filho sempre muda a vida de uma pessoa. Um filho é sempre um grande ensinamento. Eu sou apaixonada pela maternidade, sou apaixonada pelo Toribio. Eu não tinha contato com surdos antes da gente descobrir que ele era surdo. Realmente, para mim, foi um choque no sentido de... Porque com 1 ano de idade, ele era uma criança super esperta, atenta já. Ele sempre foi uma criança muito dada com o mundo, muito de fácil atuação, pegar as coisas, olhar e tal. Então, quando a gente descobriu que ele era surdo, eu falei, mas o que é? Exatamente, o que ele tem de diferente? E aí a gente começa a perceber que realmente a questão da comunicação traz uma dificuldade na interação com o mundo, no caso, no mundo ouvinte. O que isso muda, a questão da surdez que vai mudar, muda no sentido de se você quer, pelo menos na minha época, que o seu filho tenha um desenvolvimento normal, educacional, você tem que dar um suporte um pouco maior. Então, por conta até de uma possibilidade do meu marido Mário poder suprir as questões econômicas de casa, eu parei de trabalhar, eu sou jornalista, então durante uma época eu parei de trabalhar para me dedicar ao Toribio, como mais ou menos as mães de surdo naquela época que tinham essa possibilidade, que outras tinham que continuar trabalhando, e aí sempre aquela dificuldade, se eu vivenciei muito com outras mães. Então, houve uma dedicação inicial muito grande, só que por conta até de uma vivência minha já anterior, de estudos de linguagem, eu já tinha uma formação de mestrado anterior em semiologia, onde eu trabalhei com... Meu projeto de pesquisa era o seguinte, durante a faculdade eu era professora no antigo curso de madureza, como se chamava, supletivo, depois passou a chamar supletivo e agora educação de jovens e adultos, que era, por exemplo, 4 anos e 1 ano, né, que você dava aula à noite para essas pessoas que queriam tirar seu diploma. E aí eu era professora de português, eu fazia jornalismo, já tinha bastante fundamentação, era professora de português, e a grande dificuldade era a questão da redação, né? E aí, por conta de uma vivência com essas pessoas, que eu também, lá de São Paulo, eu sou de uma região da Zona Norte, uma região da periferia, venho de uma família humilde, então tinha essa convivência com o dia a dia dessas pessoas. E lá naquela época, o grande barato do domingo era ligar a televisão de manhã e assistir o Silvio Santos. Era o dia inteiro a televisão ligada assistindo o Silvio Santos. Eu não conseguia fazer ninguém ler jornal, ler revista, né? Não existia internet. O que a gente fazia? A gente fazia um trabalho em cima de alguma coisa que tinha acontecido no Silvio Santos. A gente fazia debate sobre algum tema lá, que ele botava umas coisas bizarras, ou então, sei lá, sempre era uma coisa meio maluca. E aí a gente começava a trabalhar a redação em cima do quê? Daquele conhecimento de mundo que eles tinham. Então, minha dissertação de mestrado naquela época, antes de Toribio, há muito tempo atrás, era exatamente a utilização de outros meios que não o texto escrito para desenvolvimento do texto escrito. Quando a gente descobre que o Toribio é surdo e eu começo a ver essa questão da comunicação, eu já tinha essa fundamentação. E aí a semiologia, que é uma metodologia que pretende dar, ele consegue entender, estudar qualquer sistema de significação, seja ele cinema, televisão, e eu percebi que a língua de sinais, por ser uma língua não oral, né, ela também ia ter lá o seu sistema que poderia ser traduzido e vice-versa para a língua escrita, enfim. Foi isso que foi a minha mudança profissional, que foi uma mudança pequena, foi um pequeno desvio de curso, mas tinha a ver já com o que eu conhecia. Na verdade, acho que foi bom para o Toribio, porque eu já não tinha dificuldade em entender que a questão dele era uma deficiência de comunicação. O Toribio, ele tem uma questão dele, eu acho, pessoal, que ele é muito comunicativo. Em qualquer lugar que ele chegue, ele se dá bem, fala muito, ele oraliza, ele faz sinal, ele faz mímica, ele planta bananeira. Ele se comunica com as pessoas, né? Então, isso aí foi muito interessante. E isso aí também me dá uma certeza de que o futuro
da língua de sinais, da cultura surda, é sempre essa mistura de surdos e de ouvintes. Isso aí é uma coisa muito importante para mim. É verdade. Eu conheço o Toríbio desde pequeno e ele percebe as coisas muito rápido. Ele é agitado, cheio de opinião. Nós discutíamos bastante. Ele marcava posição, discordava. Ele continua assim? Ele é uma pessoa que tem muita convicção. Isso é uma bênção, né? Espero que ele continue assim. Claro que o tempo foi fazendo com que ele entendesse melhor algumas coisas e vamos ver. Agora eu estou pensando nos netos. Interessante essa sua visão como mãe. É diferente, enfim. Para encerrar, eu costumo pedir para os entrevistados trazerem objetos para mostrar. Você trouxe algum? Tem aí para mostrar? Eu trouxe alguns, eu vou destacar 2. Esse aqui, quando eu trabalhava na FENEIS, eu estava saindo da FENEIS já em 2002, eles comemoraram os 15 anos de fundação da FENEIS e algumas poucas pessoas, eu estou entre elas, recebemos esse agradecimento aos 15 anos. Diz o seguinte: comemorar os 15 anos da FENEIS é um mérito e ter você como um parceiro que acredita no potencial da pessoa surda é uma honra. Agradecemos o seu apoio e a dedicação em prol dos surdos. Então, para mim, isso aqui representa a comunidade surda e tudo que eu aprendi com os surdos, né? E sei que não é... Muitas vezes a gente não concorda, não tem as mesmas opiniões, mas até hoje eu procuro seguir os ensinamentos que eu aprendi lá, na FENEIS. Um outro objeto que eu trouxe também, um presente, que é da APIL, do Rio de Janeiro, é para representar a presença do profissional intérprete de língua de sinais, que para mim é a pessoa que vai fazer a ponte entre o mundo surdo e o mundo ouvinte. Para mim, o intérprete é uma pessoa que, quando eu penso em surdo, eu penso em intérprete. E vice-versa, evidentemente, né? Então, eu acho que o profissional intérprete de língua de sinais é muito importante e são 2 objetos que eu tenho muito carinho. A sociedade sempre fala de separação, mas eu acho mais importante interagir. Ok, obrigado. Posso levar? Esses são 2 objetos que eu considero os importantes para a minha vida profissional e pessoal. Eu trouxe também algumas coisas da Arara Azul. Algumas, né? Eu já falei para vocês, tem mais de 70 materiais. Esse aqui é importante porque, depois do Alice no País das Maravilhas, como um livro original tem mais de 300 páginas, eu queria fazer um resumo do Alice e vim a descobrir que existia um livro feito pelo próprio autor Lewis Carroll, lá em 1800 e tanto, chamado The Nursery Alice, que eu traduzi como Alice para crianças, que era uma versão resumida. Dessa versão resumida, eu fiz uma versão mais resumida ainda, né, uma adaptação, e aí a gente tem o Alice para crianças, que hoje está em tablet também, esse Alice para crianças. E a outra coisa importante que eu trouxe, esse Alice, é porque o Toríbio, na época, com 19 anos, ele fez a tradução do Alice. Posso ver? Legal. Esse aqui é aquele livro que eu disse que foi o primeiro que foi editado pela Arara Azul, Como é Ser Surdo. É bastante interessante, as pessoas até hoje gostam de ler como primeiro, quando, por exemplo, tem uma criança surda na sua escola que chega, é um livro para um primeiro conhecimento de como é a pessoa surda. Interessante. Esse é o Peter Pan, uma adaptação do texto também. São vários, que bom.
Também esse mesmo livro está em CD e em DVD. Esse aqui, João e Maria, faz parte da coleção Historietas em Português Libras, que a gente fez, pegamos os textos originais e fizemos adaptações, sendo que um, que é do Saci Pererê, é um texto de minha autoria, que pegamos a lenda do Saci Pererê e fizemos o texto em português e depois, claro, tudo é bilíngue, tudo é português Libras. O João e Maria, eu trouxe para dar um destaque, a gente tem o Gato de Botas, o Soldadinho de Chumbo, e o João e Maria eu trouxe porque aí a gente iniciou um outro material, também esse é de minha autoria também, que é letramento para surdos e ouvintes, uso de cenários sociais. Isso aqui é um material para acompanhamento da literatura. Então, no caso, o professor ou o profissional que queira trabalhar, ele vai pegar esse material que está traduzido do João e Maria para Libras, e aqui você tem algumas atividades. Também tem esse material em CD, todo ele está traduzido em CD, acompanha o material. Parabéns pelo seu trabalho. Que você continue assim e que aproveite o momento para divulgar sempre o bilinguismo, pois ainda falta muito o que fazer. Que você continue esse trabalho positivo, muito positivo. Para encerrar, eu costumo perguntar para as pessoas que vêm aqui se querem mostrar um sinal ou frase em Libras. Eu sei que você sabe Libras. Então, você gostaria de mostrar um sinal ou frase em Libras para mim? Aí eu vou fazer uma homenagem à minha nora, Anne Gomes, que é intérprete de Libras, que absolutamente todas as fotos que ela tira com a mãozinha dela fazendo o Eu Amo Você, que é o I Love You, né? Que no começo eu falava, gente, como pode? Uma palavra em inglês, um sinal americano, mas hoje em dia eu queria dizer I Love You, porque os surdos já assumiram esse sinal como Eu Amo Você, que é o coraçãozinho, né? Também. Mas eu acho que hoje em dia é um sinal bastante importante, pessoalmente para mim, por conta dessas pessoas, a Anne representando os intérpretes de Libras e também Legal. Esposa do meu filho, que sejam felizes, né? Então, acho que é isso que eu queria deixar para vocês. Muitíssimo obrigado por participar do programa. A literatura é muito importante para o surdo. O ouvinte já tem muita literatura e a do surdo é diferente. A do surdo precisa mais do visual e o mundo não está muito preocupado com o visual. Pensa que o surdo é igual ao ouvinte. São modalidades diferentes. O ouvinte usa a oralidade para se desenvolver e os surdos usam a Libras. Isso é muito importante, precisamos disso cada vez mais. Muito obrigado, eu estou muito feliz e estou até emocionado. Sinto como se nós tivéssemos voltado no tempo, de tempos atrás até hoje. Muito obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso Café com Pimenta com a Clélia Ramos. Boas leituras! Nos encontramos no próximo Café com Pimenta. Tchau! Obrigado, muito obrigado. Tchau!